Olá, eu sou a professora Mônica e na aula de ciências de hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre o sistema digestório. Nós vamos falar aqui, recordar o que nós vimos na aula passada. Nas aulas anteriores nós falamos sobre a digestão na boca, onde nós temos a formação do bolo alimentar. O bolo alimentar segue em direção ao estômago e no estômago a gente tem várias enzimas misturadas nesse bolo alimentar, dando origem a uma substância semilíquida, já iniciando aí a digestão da proteína e das gorduras. Hoje nós vamos falar sobre a última fase da digestão dos alimentos, que acontece aqui no intestino delgado. O intestino delgado, ele fica aqui no interior. Então vamos lá. No intestino delgado, o quimo, ele sofreu a transformação lá no estômago, então ele chega na primeira porção do intestino delgado, que é chamado de duodeno, onde ele recebe as substâncias, as enzimas digestivas lançadas pelo pâncreas e pelo fígado e pelo próprio intestino delgado. No duodeno, que é a primeira parte do intestino, é onde ocorre a maior parte da digestão. A participação das glândulas do fígado e do pâncreas na digestão é muito importante. Nós vamos falar um pouquinho sobre elas. São chamadas de glândulas anexas. Nós temos aqui as glândulas. Esse grande aqui é o fígado, a vesícula biliar e o pâncreas. Vamos falar um pouquinho sobre o fígado. O fígado, ele está localizado no abdômen, abaixo da costela, do lado direito, e ele tem várias atuações no corpo humano, e ele tem uma elevada capacidade regenerativa, ou seja, ele consegue se regenerar, por isso ele é um órgão que as pessoas podem doar uma parte dele em vida, porque 50% consegue ser regenerado. Ele pode medir cerca de 20 centímetros e pesar em torno de 1,5 kg. O fígado, ele é responsável pela produção da bile, um líquido que auxilia na digestão dos lipídios, que são as gorduras. Após ela ser produzida, ele armazena essa bile na vesícula biliar, uma bolsa chamada vesícula biliar. Dentre muitas outras funções, o fígado também é responsável pelo processo de armazenamento de nutrientes e de vitaminas. Aqui nós temos o pâncreas. O pâncreas, ele é considerado uma glândula mista. Ela possui uma função endócrina e exócrina, produzindo hormônios e enzimas digestivas, por isso é chamada de glândula mista. Com o tamanho médio de 20 centímetros, ela está localizada na região do abdômen, atrás do estômago. Sua função exócrina é de produzir enzimas digestivas, que são a amilase pancreática, que transforma o amido em maltose, a lipase, que transforma os lipídios em ácidos graxos e glicerol, a tripsina, que transforma as proteínas em peptídeos, e as peptidases, que transformam os peptídeos em aminoácidos. Todos esses nomes que nós falamos aqui, de maltose, glicerol, peptídeos e aminoácidos, são componentes dos alimentos que nós ingerimos. Agora nós temos aqui o intestino delgado, a imagem dele. Ele é um longo tubo, com cerca de 6 a 7 metros de comprimento, com 2,5 centímetros de largura. E ele está dividido em 3 segmentos. O duodeno, que mede cerca de 25 centímetros e recebe as secreções do pâncreas, do fígado e da vesícula biliar. Nele ocorre boa parte da digestão. O jejuno e o íleo, ele é responsável por 90% da absorção dos nutrientes. No seu interior é formado por dobras microscópicas, chamadas vilosidades intestinais, pelas quais são absorvidas as substâncias digeridas. As vilosidades intestinais, elas são constituídas de microvilosidades, vilosidades ainda menores, que aumentam a área de contato com o intestino e também a velocidade de absorção dos alimentos. Aqui nós temos o intestino delgado
visto por dentro, né? Então aqui nós temos as vilosidades, ele parece um cobertor bem felpudo, né? Cheio de vilosidades e bem dobradinho. Aqui, ó, essas vilosidades são microscópicas, vistas ao microscópio. E no interior dessas vilosidades nós temos os vasos sanguíneos, os capilares menores, né, dos vasos sanguíneos. E por aqui é que vai acontecer a absorção dos nutrientes. Então, todo esse processo, todas essas etapas que o alimento passou, foi para isso, para ele ser reduzido num tamanho tão pequeno, tão microscópico, que a hora que ele chegasse aqui no intestino delgado, ele vai conseguir passar por essa parede aqui, ser absorvido pelas células intestinais aqui, e vai ser direcionado pela corrente sanguínea, absorvido aqui. E por aqui ele vai ser distribuído esses nutrientes para o corpo todo. Então a absorção, ela acontece em grande parte de todos os nutrientes no intestino delgado. Aqui nós temos a participação das glândulas que são lançadas na primeira parte do intestino, mostrando aqui o fígado, a vesícula biliar e o pâncreas. E aqui o comecinho do intestino, certo? Na próxima parte a gente fala sobre a ação das enzimas sobre os alimentos. Então, em toda essa porção, né, o alimento, ele recebeu essas enzimas, ele vai ser misturado aí através dos movimentos peristálticos e ele vai receber um novo nome, né? A partir do momento que ele recebe novas substâncias, ele recebe um novo nome. Então, aqui ele deixa de se chamar quimo, que é o nome que ele recebeu lá no estômago, e passa a se chamar quilo. Então, agora ele está numa fase mais líquida ainda. Aqui nós temos as enzimas que participam lá no intestino da digestão dos alimentos. Ele chegou dessa forma aqui no intestino. Aqui são as enzimas do intestino. Então, lá no intestino ele recebe a maltase, a peptidase e a lipase, dentre outras enzimas que vão ajudar na digestão do alimento. Aqui nós temos uma tabela geral de todas as enzimas que participaram desde o início da digestão do alimento. Então, aqui na boca a gente tem a ptialina, no estômago a gente tem a pepsina que inicia a digestão das proteínas, né? A ptialina inicia a digestão do amido. Aí nós já temos lá no intestino delgado, nós temos várias enzimas, né? A produzida por ele mesmo, que é a sacarase, que faz a digestão de açúcares presentes em carboidratos e frutas, a lactase, que faz a digestão do leite, a lipase, que é lançada pelo pâncreas, que faz a digestão dos lipídios, que são as gorduras, a tripsina, também produzida pelo pâncreas, que digere as proteínas, a amilase pancreática, produzida pelo pâncreas, também digere o amido, a maltase, produzida no intestino delgado, a maltase e a peptidase, ambas vão fazer a digestão do amido e das proteínas. Então, as enzimas, elas participam em vários momentos, né, da digestão desses nutrientes. Aqui nós temos o quilo, né, que é formado pelas misturas das substâncias digestivas aí no intestino. Esse quimo, o quilo no caso agora, ele vai ser absorvido, então ele vai passar aí pelas paredes do intestino. Como a gente já falou, o intestino tem de 6 a 7 metros de comprimento, então esse alimento ele vai ter vários momentos aí, várias situações em que ele vai ser absorvido, ele vai ter bastante tempo, né? Então, aqui a gente tem os capilares sanguíneos, que eles vão fazer a absorção através das vilosidades intestinais. E a linfa é um outro componente presente aí que também vai absorver os lipídios dos capilares sanguíneos, as vitaminas, os sais minerais e as gorduras. A fibra, a água e o que restou desse quilo do alimento, eles vão seguir em direção ao intestino grosso. Lá no intestino grosso, através dos movimentos peristálticos, ele vai sendo conduzido até lá.
Aqui são os nomes de todos, aqui são os nomes do alimento, né, que ele foi adquirindo ao longo das etapas do processo de digestão. Então, ele começa com o alimento, na boca ele se torna bolo alimentar, no estômago ele se torna quimo, no intestino delgado quilo e depois, por último, é bolo fecal, que é onde ele vai ser eliminado como fezes. Aqui nós temos a imagem do intestino grosso. Ele tem em média 1,5 m, né, e 6,5 cm de largura. E ele também é revestido por uma musculatura lisa que realiza os movimentos peristálticos. Então, lá no intestino grosso é a parte terminal, né, a última parte do processo digestório. Ele é responsável pela absorção da água que foi usada aí durante todo o processo de digestão e da água introduzida junto com os alimentos e dos sais minerais que ali chegaram, que ainda estão ali presentes. Eu já disse que ele tem aí 6,5 metros de comprimento e ele tem um formato de T. Aí ele está dividido em algumas partes, que é o seco, que é essa parte mais anterior. Aqui nós temos o apêndice, que às vezes precisa ser retirado porque ele inflama. Então nós temos o seco, o colo ascendente, o colo transverso, o colo descendente, o colo sigmoide e o reto, que aqui no final é o ânus. Então aqui nós temos a parte interna do intestino grosso, mostrando que ele também é cheio de ondulações, a tubulação e uma musculatura lisa. Depois de aproximadamente 4 horas, né, atravessando aí os 6 metros de intestino delgado, o que resta do alimento agora é chamado de bolo fecal. Então aí o intestino vai absorver essa água e as vitaminas, todas elas que são hidrossolúveis, que a gente comentou lá quando nós falamos sobre os grupos de alimentos, elas são dissolvidas na água. E toda a água utilizada no processo de digestão, ela vai ser reabsorvida. Então, as fezes formadas, elas vão ocupar a porção final do intestino grosso, chamado de reto, provocando o estímulo da defecação, que seria a expulsão das fezes, que também é controlada por esfíncteres e também é realizada por movimentos peristálticos. Aqui nós voltamos na imagem sobre a saúde relacionada à nossa alimentação, porque todos os alimentos que nós ingerimos, eles interferem diretamente na nossa saúde. E o intestino, ele é um dos órgãos que sofre muito quando os alimentos não são saudáveis. Todas as bactérias que a gente considera como bactérias boas, né, que a gente chama de flora bacteriana, que são os probióticos, eles ajudam até a produzir vitaminas para nós. Eles nos protegem, essas bactérias, elas nos protegem de bactérias invasoras e ainda ajudam na produção de algumas vitaminas. Quando o alimento não é saudável, essas vitaminas boas, elas vão morrendo. Essas bactérias boas, elas vão morrendo. E aí outras bactérias que são nocivas, elas vão ocupando todo aquele espaço e provocando vários problemas de saúde, né? Então é muito importante uma escolha saudável da nossa alimentação, mais uma vez aqui reforçando isso. Então, pessoal, então é isso, né? Falamos sobre o sistema digestório, foram várias etapas, né, divididas aí em 3 aulas. Eu espero que vocês tenham compreendido, estudem, né, façam os seus estudos e na próxima aula a gente vai falar sobre alguns problemas de saúde relacionados aí ao sistema digestório. Até a próxima aula.